Bem-vindo a mais esta reflexão, que a gente precisa entender acerca das Escrituras e a maneira como as pessoas viviam, como os discípulos, como aqueles novos convertidos, como era a igreja no início, o que de fato faziam, o que diferencia, ou qual é a nossa realidade, ou o que diferencia deles, ou como devemos considerar estes aspectos e como precisamos aprender a olhar estas coisas para que a gente possa entender e compreender e buscar ter talvez o mesmo foco e assim andarmos na vontade do Pai. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 42 ao 47, afirma: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É muito simples. Isso não muda, não é uma realidade que tenha mudado. É o que devemos viver, a maneira como devemos viver é da mesma maneira, não é diferente. Talvez tenhamos hoje mais facilidades do que naquela época para tornar isso algo real em nossas vidas, algo vivo. Por quê? Porque fala da doutrina, ou seja, dos ensinos, o que eles ensinavam, a comunhão, qual é importante, o pão, a partir do pão, e as orações, que são práticas normais na nossa vida. Isto não tem nada de diferente. A maneira como eu olho estas coisas e a maneira como eu busco é que é importante. A doutrina, o ensino é o que está nas escrituras, o que estão nas cartas. Temos acesso a isso. De primeiro não tinha. Então, isto já facilita a nossa jornada, porque devemos buscar, através das escrituras, o que é o ensino acerca da vontade de Deus e como devemos viver neste mundo. Porque é disto que trata as Escrituras. Nós temos que expressar as virtudes de Deus. Nós fomos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus, como Pedro nos escreve em sua segunda carta. Ele fez isto para quê? Para que a gente proclame as virtudes de Deus. Este é um ensino, esta é a doutrina que a gente deve entender e compreender. E quais são as virtudes de Deus? São as atitudes que revelam Deus ao mundo. É falar da graça, é expressar a graça, é expressar a compaixão, é expressar a misericórdia, é expressar o amor de Deus. E a gente sabe que, de fato, quando a gente ama, segundo a lei que Cristo nos mandou, porque ele nos mandou amar como ele. Este é o mandamento que a gente recebe. E isto implica que amar como Cristo é fazer da nossa vida oferta em favor do outro. E quem ama como Cristo não faz mal. Basicamente é isto o nosso viver e a nossa maneira. E isso nos leva às outras situações. Expressão de temor, ou seja, de reconhecer de fato, de compreender e de andar com Deus. Andar com Deus no sentido de ter a consciência da presença dele o tempo todo, que nós não podemos fazer nada que não seja dependendo de nosso Deus, que estamos unidos com ele, que ele está em nós. E aí fala de prodígios e sinais, fala das coisas como eles viviam. Na realidade, quando fala assim, olha, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo um produto entre todos. Isso não quer dizer que todos faziam com a consciência e com o entendimento que precisava. Nós temos o exemplo de Ananias e Safira, que é relatado um pouco mais na frente em Atos dos Apóstolos. Mas quem tinha consciência, na realidade, compreendia que da sua abundância usava em favor dos irmãos, em favor daqueles que precisavam, em favor daqueles que tinham necessidade. É isso que a gente deve fazer. Isto não mudou. Se nós temos abundância, nós devemos repartir com quem necessita, com quem precisa. E a gente precisa entender isso. É a forma de viver. Por isso fala, tomavam
Diariamente eles perseveravam unânimes, ou seja, eles se encontravam com frequência. E aí nós temos a questão, por exemplo, das refeições que repartiam, de viver com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Quando a gente vive da maneira como Deus nos chama para viver, expressando suas virtudes, vamos cair na graça, na simpatia do povo. Não se trata de arrogância, não se trata de religiosidade, se trata de uma maneira de viver. E nós devemos viver isto. É um compromisso pessoal com o Pai, com sua vontade, e a gente expressa e revela esse compromisso nas nossas relações. A gente precisa ter este entendimento, compreender essas coisas e andar na vontade de Deus de maneira que a gente expresse, revele isto, para a glória e louvor do Pai. Só isso, nada mais, nada menos do que isso. Que a gente possa entender e viver realmente o Evangelho de uma maneira tão simples quanto os discípulos viviam, quanto aqueles que se convertiam viviam, ou seja, na realidade, aqueles que Deus acrescentava à igreja. Nós não acrescentamos ninguém, mas devemos viver segundo aquilo que seja a vontade de Deus, para que possa pessoas serem acrescentadas à igreja, à família de Deus, ao povo de Deus, com entendimento. Que a gente possa entender isso, compreender e buscar de todo o coração o conhecimento, a vontade do Pai e andar nesta vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.